Mais uma vez, o programa Mulher.com tem o prazer de receber a psicóloga, também escritora e palestrante, Van Rodrigues. Muito sempre bem-vinda. Ai, Rita, que prazer estar aqui novamente para uma pauta tão importante. Muito obrigada pelo convite. E olha, quando a gente fala de bullying, as pessoas muitas vezes banalizam, ou porque talvez não tenham vivido na pele as ofensas e as espetadas do bullying. Então acham, imagine, é só uma... Ou então banalizam de uma forma que muitas vezes os seus filhos, pessoas próximas, estão praticando o bullying, fazendo esse mal ao outro e, não, mas é coisa de criança. Então, mas não entendem o que é estar do outro lado. E aí eu gostaria muito que você me explicasse, para o pessoal de casa primeiro, tanto se ouve falar de bullying. O que realmente é o bullying? Tá. Então, o bullying, ele tem 3 características essenciais para a gente reconhecer essa prática. É intenção, eu tenho que querer ferir, a repetição, então, se eu te xingar não é bullying, né? É uma briga, mas tem que repetir, é uma coisa que acontece com frequência, e desequilíbrio de poder, por exemplo, um bando contra uma criança, entende? Ou uma pessoa que tem uma autoridade contra, então desequilíbrio de poder. Então esses três itens, eles compõem o bullying. O bullying, ele é uma tragédia na vida de crianças e adolescentes. Esse escárnio que acontece na infância, ele traz feridas para uma vida inteira. Então, a criança, ela introjeta tudo aquilo que ela recebe como informação. Nessa fase da infância e começo da adolescência, ou meio da adolescência ainda, o que acontece? As ocorrências da nossa vida, elas se tornam muito grandes, né? Na adolescência tudo é gigante, tudo é estratosférico. Então assim, quando você gosta demais, não é isso? E quando dói, Rita, dói demais. Porque eles ainda não têm ferramentas de regulação. Então a dor dessa criança é muito grande, né? Nós sofremos como somos rejeitados, né? Então, como é que a gente acha que uma criança tem ferramenta para ser ridicularizada pelo seu cabelo, pela sua cor da pele, né, pelo seu estereótipo de pessoa gordinha ou magrinha, e vai sair disso ileso, né? Isso é uma perversidade, porque as consequências são muito graves. Pura maldade, eu concordo com você. E os dados são estarrecedores, né? 40% dos alunos em geral, já sofreram bullying, né? E a gente imagina que as campanhas de conscientização, os alertas, conversas nas escolas, nos meios de comunicação, enfim, tudo isso daria números menores, mas parece que isso aumenta. Tem aumentado, porque as ações de combate ao bullying, elas não podem ser isoladas. Então, às vezes visito uma escola e a gente apresenta uma política, eles falam assim: eu já faço palestra. Uma palestra, a absorção disso num grupo é 3%. Não adianta ter uma palestra. Se tiver uma palestra hoje, na semana que vem, uma roda de conversa, e depois a gente vai fazer uma campanha contra o preconceito, depois a gente vai fazer... Entende? São ações coordenadas. A gente não pode fazer uma campanha e achar que é igual ao antibiótico, né? Se você toma um comprimido, não resolve o problema. Você tem que tomar uma caixa, não é isso? Então, é dessa forma que a gente previne o bullying, com ações coordenadas. E eu desejo que isso seja erradicado da nossa sociedade, de coração. Porque a dor, como você falou, ela é tão intensa e as pessoas, infelizmente, têm banalizado a dor daquela criança, porque isso aqui é só criança, não fez por mal. Porque o pai e a mãe muitas vezes não vê a maldade nos olhos do filho, mas aquela maldade é consistente, ela é persistente, e quem sofre isso todos os dias, como você falou, dentro das características do bullying, com frequência, essa dor, ela vai ficando, essa ferida vai ficando cada vez mais profunda. Mais profunda. E causando mais danos. E sem condições de sair desse lugar. Veja esses dados.
3 em cada 10 crianças se sente triste constantemente. 30% das crianças que estão hoje em fase escolar sentem vontade de se cortar. 42% se sentem muito irritadas. Irritação significa que a criança não sabe lidar com as emoções, ela está transbordando, né? Ela não sabe sair daquela condição. E 18%, Rita, acham que a vida não vale a pena. Tá tudo errado, né? Com certeza. Nessa faixa, a criança tem que estar feliz, brincando, correndo, aproveitando a vida. Então, esses dados, eles são um tapa na cara da sociedade. Porque uma criança, né, que acha que a vida não vale a pena, a gente errou muito, né, como adultos. Então, o que tem causado tantas feridas é um conjunto de fatores. A gente não tem uma causa. E o bullying está entre eles. Entre eles, uma das principais. Mas também a gente entra numa questão que as redes sociais potencializam o que acontece na escola, não é? O abandono dentro de casa, se você não tem para quem contar o que está acontecendo com você. Então, às vezes, as distrações, né, do dia a dia faz essa criança ficar sozinha, a pé, abandonada, né? E é assim que ela se sente, né? Com certeza. Porque vai contar para a mãe, não, isso não é nada, é bobeira, eu tenho mais o que fazer. Eu estou aqui, gente, pelo amor de Deus, não estou julgando ninguém. Eu estou imaginando situações que podem nunca ter acontecido com você ou com qualquer pessoa da sua família, mas a gente sabe e que isso pode acontecer, a gente vê em filmes, né, essas coisas acontecendo. A criança sem o apoio dos pais, um pai e uma mãe que não ouve essa criança, por mais que seja bobinho, porque é coisa de criança, então vai ser bobinho mesmo, que na sua cabeça é bobinho, para ela é de uma importância tão gigante quanto a dor e os sentimentos, a intensidade daquilo que ela sente, não é isso? Exatamente. E quando uma criança sofre bullying, o cérebro da criança registra uma desconfiança de pessoas. Então, é esperado que ela não conte. Olha que drama isso. E se por acaso ela conta e a mãe fala que não é nada, né? A mãe ou um cuidador ou na escola, a gente minimiza esse problema, o que acontece? A criança ela perde uma referência de segurança. Então, ela vai crescer achando que ela tem que passar tudo sozinha. E isso é dramático. Dramático porque quando a criança não vê saída, ela vai para os extremos. Ou ela implode e pode atentar contra a sua própria vida, ou ela explode. E a gente tem visto também ataques em escolas que oriundos de casos de bullying que não foram resolvidos. Olha que assunto sério que nós estamos falando. Muito. Hoje é mais do que lembrar que a campanha foi agora no início do mês de abril, na primeira semana do mês de abril, mas mais do que isso, é lembrar sempre que nós precisamos ser agentes contra esse tipo de mal da nossa sociedade, que é o bullying. Exatamente, não basta só a gente falar que nossos filhos não podem fazer. Então, quando a gente vê alguma situação, a gente tem que denunciar, a gente tem que acolher pais que contam isso e às vezes é invalidado dentro de uma escola ou dentro da família. Na dentro minha até época, de um condomínio, às vezes, na minha época né? não era assim, na minha época a gente aguentava. Isso não existe, né? Hoje a gente sabe que tem pais que estão buscando, olha isso, a registrar em cartório o que tem acontecido na escola para que alguma solução aconteça. Ou seja, através de um órgão oficial, até mesmo da própria justiça, buscar essa solução. Essa solução. É importante a gente falar que a gente tem leis. E a gente tem leis importantes que foram criadas para isso. A gente tem uma lei que chama 13.185 de 2015, que traz obrigações para as escolas fazerem essas campanhas. E, recentemente, final de 25, ano passado, Lei 14.811, que traz, que criminaliza o bullying. Hoje, o bullying e cyberbullying é criminalizado. Então, significa que um adolescente, 12 anos completo, é adolescente para a justiça. Se ele comete bullying e a criança
tem um desfecho trágico, esse menino pode ser recolhido de 2 a 4 anos na Fundação Casa. Se o caso for muito grave e houver perda de vida, a pena pode ser dobrada. Seríssimo, né? Muito sério. E aí o que nós estamos falando aqui, pais, avós, pessoas que estão conosco hoje, nós precisamos olhar, né, com bons olhos os nossos filhos. Sim, eles sempre serão os mais bonitos, os mais educados, os mais bonzinhos, porque para nós, nós temos esse olhar sobre os nossos filhos, mas nós sempre precisamos entender que aquilo que chega para nós em relação a eles pode ter fundamento ou não, cabe investigar. O pai e a mãe, mas na escola a professora disse isso, o amiguinho disse isso, veio uma notificação. Não é só acusar a escola, não é só brigar com os pais da outra criança, mas respeitar e entender que o seu filho pode realmente ter feito tudo isso. Exatamente. Por isso é tão importante voltar no assunto que você falou sobre o diálogo dentro de casa. Né? A gente tem muitos livros hoje de estudos que falam isso, né? Podemos tocar nesse assunto na volta do intervalo? Claro. Então, você de casa fica comigo, porque hoje a gente recebe com muito carinho a Van Rodrigues, psicóloga especializada nisso que estamos falando hoje, o nosso tema de hoje. E se você tiver dúvidas, fala com a gente. A gente está aqui, olha, entra lá no chat, no nosso canal no YouTube, @programamulher.com. Enquanto você faz a pergunta, enquanto você tira a sua dúvida, a gente vai para o intervalo, toma um copo d'água e volta já. Hoje, com muito carinho, a gente recebe a psicóloga, escritora e palestrante Van Rodrigues. Lembrando que hoje o nosso tema é o bullying, é um assunto muito sério. Se você ainda não se inteirou deste assunto, ou talvez seus filhos já cresceram, não tem ninguém com quem se preocupar, netos vêm por aí e eu posso dizer para vocês, não é fácil. Não é fácil porque quando uma pessoa da nossa família vivencia ser alvo de um bullying, dói na família inteira. Agora, se dói na família inteira, imagine o quanto dói na pessoa que sofre o bullying. A minha neta precisou mudar de escola, porque ela é muito inteligente. Ela sempre está, assim, muito comunicativa, chamava a atenção. Mas ela não fazia isso por mal, era o jeito dela. E as meninas grudavam, todo mundo queria ser amiga dela, mas porque ela é doce. Pensa numa menina doce. E isso, eu estou aqui partilhando, nem deveria, mas a dor que todos nós sentimos há um tempo atrás foi muito grande. Eu chorava, porque eu não sabia o que fazer. E você? Saberia como reagir para ajudar a sua filha, a sua neta, ajudar a sua vizinha que não sabe o que fazer? Nós precisamos dessa informação para nos ajudar, ajudar as pessoas que sofrem o bullying e ajudar as pessoas no entorno. Então, junto com Van Rodrigues, preste atenção, porque agora nós vamos entender, porque você trouxe um monte de orientações e dicas de como mudar esse quadro e como ajudar as pessoas. Bom, se seu filho estiver sofrendo bullying dentro de uma escola, a primeira coisa é o diálogo com a coordenação da escola. As escolas, elas têm por lei que dá esse suporte para as famílias, né? O que é suporte? Entre a vítima e o menino que agride, eu não gosto de falar agressor, porque pode ser um episódio só na vida da criança, né? Então, e esse menino que agride, a escola também tem que ter dentro da escola círculos que a gente chama restaurativos, que ajudam esses meninos a diminuir a violência, aumentar a consciência. E, paralelo a isso, você tem que buscar ajuda especializada de um psicólogo, né? Isso a gente pode conseguir gratuitamente dentro das clínicas, escolas, das universidades da sua cidade. Aqui nós temos universidades, aqui você pode bater lá na porta, ligar. Existem clínicas, escolas com valor ou social, que é uma coisa entre 10 ou 15 reais, ou é 100% gratuito, se você não puder pagar. Mas a ajuda especializada... Tem que ter. Tem que ter, gente.
ela é fundamental para tirar a criança desse momento muito agudo, de muito sofrimento. Paralelo a isso, a gente vai buscar a reparação, né, nos meios legais. Então, se a escola, por exemplo, ou a outra parte, ela não faz nada, é omisso, existem as instâncias legais. Você pode fazer uma notificação no Ministério Público direto, você pode buscar o Conselho Tutelar para fazer também um registro sobre isso. Você pode buscar por ajuda em ONGs, né, da sua cidade também, que eles fazem essa ponte, mas o importante é que a gente não trate esse assunto como se fosse um assunto de criança, porque não é. É um assunto de adulto e vem tirando a vida das nossas crianças, né? O suicídio, eu não sei se eu podia falar essa palavra aqui, mas de jovens é a terceira causa de morte já dentro dessa faixa etária. E muitos por causa desse sofrimento extremo que acontece dentro do bullying. Então, em casa, gente, a educação, ela não prescreve, a gente já sabe, mas não é porque a gente está dentro de casa que a gente tem intimidade. Intimidade com os nossos filhos é partilhar a vida dele. E isso a mãe tem que fazer, o pai tem que fazer, quem mora na mesma casa, o cuidador tem que fazer. Hoje a gente tem muitas distrações, né, Rita? Muitas distrações. E eu vou falar para você que me escuta, eu senti isso na pele também. Eu só me tornei uma psicóloga porque minha filha quase morreu. Então, e minha filha, aconteceu isso na minha casa quando ela tinha 6 anos. Isso pode acontecer em qualquer idade. Em qualquer idade, o drama pode estar instalado. Conheci dezenas de famílias que passaram por situações ainda mais dramáticas do que a minha. Então, a ajuda especializada, o acompanhamento da psicologia em casos de bullying, ele é fundamental. E a escola, ela também tem que fazer essa reparação, ajudar na restauração da criança, tanto a criança que agride, quanto a criança que é vítima. E é interessante, no meu exemplo, que a pessoa, a minha família, os membros da minha família, foram até a direção da escola e não, mas a própria direção, a coordenação pedagógica, eles, não, mas isso não daqui uns dias passa aí, fica tranquilo. E eles mesmos banalizaram e só acreditaram que isso era verdade depois que no sistema online da própria escola, como se fosse uma comunidade da escola, as mensagens começaram a chegar e como a própria escola tem acesso a essas mensagens, aí o cabelo ficou em pé, né? Aí que começaram a chamar a família da outra pessoa. Então, eu vejo assim que, eu estou falando que os pais muitas vezes banalizam porque não acreditam que os seus filhos são capazes de fazer uma maldade como essa, ou então, na contrapartida, os pais da criança que recebe essa agressão, também falam, não, também banalizam, porque fala coisa de criança, imagine, você vai ligar para isso? Não liga, porque para os pais não é importante, mas para a criança é. E você falou uma coisa no bloco anterior, que eu achei importante, sobre o diálogo. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Vou aproveitar as suas expertises de psicóloga. A intimidade dentro de casa é uma das coisas mais importantes. Não existe nenhuma pílula mágica, nem Universidade de Harvard que vai colocar dentro do seu filho a confiança e essa ligação com a família. A família é o lugar onde ele sempre vai poder voltar, tanto na vida adulta quanto na infância, mas ele tem que aprender desde cedo. E isso é construído, Rita. A gente não pode delegar essa função. Então, achar que seu filho está em casa, está protegido, ele não está, né? Ele está no quarto. Você falou, né? A internet hoje é uma rua com 5 bilhões de pessoas. Você não sabe com quem seu filho está conversando. Você citou agora o aplicativo, né? O sistema da escola. Da mensagem e tal. Imagina que se acontece alguma coisa com ela, todas aquelas pessoas que estão no aplicativo, todas que estão lá no WhatsApp, não sei, todas vão responder na justiça.
Ah, mas meu filho não fez isso, mas ele está no grupo, a justiça entende que ele concordou. Hoje a gente tem uma coisa que chama-se ECA digital. Então os pais têm o dever de fiscalizar o que os filhos fazem e isso vai ser responsabilizado para o cuidador. Então assim, é um trabalho redobrado. O mundo mudou, né, Rita? O nosso mundo hoje, ele é dinâmico, ele é volátil, ele é veloz, a quantidade de informação muito grande. E esses meninos e meninas também se sentem ansiosos, né? Na adolescência é uma fase crítica, né? Será que eu vou dar certo? Será que eu não vou? Que profissão eu vou estudar? Mas se ele está em casa e a família tem uma dinâmica muito, ele não tem espaço para falar o que ele sente. E ele aprende que ele tem que passar aquilo sozinho. E talvez a agressão seja o transbordo, né, de algo que grita dentro dele. Silêncio também é voz. Nossa, gostei disso. Silêncio também é voz. Então a criança que não se expressa também está querendo dizer alguma coisa. Muito. Isso é um grito, né? É um grito. Às vezes a gente fala assim, ele é bonzinho, ele é tímido, ele é bonzinho, ele é ótimo. E essa menina está gritando ali, né? Ela precisa ser vista, precisa ser notada, saber. E dentro de casa a gente consegue ver isso com mais facilidade se a gente tem essa intimidade com os nossos filhos, né? É uma tarefa para todos nós, né? Todos nós. Uma tarefa para todos nós. Van, eu quero agradecer a tua participação aqui comigo, foi maravilhosa. Participamos dessa campanha de conscientização com uma riqueza muito grande. Muito obrigada, vocês são ótimos. E esse é um assunto de extrema importância para todas as famílias e essa é uma rede, né, que cuida das famílias sempre. E olha, nós estamos disponibilizando aí o Instagram da psicóloga, também telefone para contato. Talvez você seja uma pessoa que precise desta orientação. E depois você pode também entrar no nosso canal novamente, @programamulher.com, e rever essa entrevista para saber os detalhes, para coisas que passaram desapercebidas no momento da conversa. Ouça novamente, vamos aprender e vamos mudar isso. Nossa sociedade não precisa disso, nossas crianças também não. Van, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você.